Bom, eu vejo alguns repetentes do dia de ontem. Isto aqui é um centro dinâmico e muito dinâmico de conversas. E já ontem estivemos aqui para falar de uma coisa, hoje estamos aqui para falar de outra. Mas juntam-se, apesar de tudo, porque... é preciso falar por estas coisas. Eu achava que tinha uma voz suficientemente ampla. Mas estava eu a dizer que ontem estivemos aqui a falar para quem não esteve, estivemos aqui a falar de um projeto de um chamado Banco de Arte Contemporânea, onde se dizia que era importante poderem estar representados e haver atenção à parte documental de alguns artistas que às vezes correm o risco de se perder por incúria, desleixo, esquecimento ou distração. No caso dos artistas é distração, certamente. Das famílias depois pode ser incúria e desleixo. Mas, e hoje estamos a falar de um artista que tem uma obra que, em certa medida, desconhecida. Eu acho que muitas pessoas ficaram surpreendidas com coisas que viram aqui. Eu próprio, que conheço o trabalho dele, enfim, quando era miúdo, acho que o vi na Quadro, porque eu lembro muito bem destas pinturas, antes de as ver, 2 ou 3 delas, pelo menos, no CAM, quando estavam expostas. E depois, nos anos 80, conheci pessoalmente e escrevi uns textos e acompanhei, já não na Quadro, mas principalmente nas exposições que ele fez no Luís Serpa e nessa década. E, portanto, eu não vou falar sobre o que já escrevi, porque nunca ficará... Não ia dizer tão bem, mas não pode ser. Nunca conseguirei dizer aquilo que escrevi, mas vou falar deste processo de reconhecimento do meu trabalho com o Sérgio. E aqui na mesa estão 2 pessoas que são muito importantes nesta relação do Sérgio com a sociedade e com o público, que é o Jorge, que tem escrito muito sobre ele e o tem exposto regularmente na sua maravilhosa galeria da Politécnica, onde têm aparecido coisas não só do Sérgio, mas de outros artistas muito extraordinárias, raras e não suficientemente amplificadas, mas isso é um drama que é para todo, até para a voz, não é? E o Alexandre, que tem acompanhado o Sérgio naquela tarefa tramada para os... esquecer uma coisa fundamental. Sim. Não, mas está bem, mas eu estou a falar das pessoas que estão na mesa. Depois temos que ir Maria. Não, mas eu estou... Está bem, mas na Quadro... Sim. Mas o Alexandre, que tem ajudado o Sérgio naquela tal tarefa ingrata que é pôr as coisas em ordem, e assim ganhou um conhecimento da obra dele muito aprofundado e muito intenso, sabe mais as coisas de cor e diz-me logo qual é o número e a data e tal, que eu às vezes não tenho essa rapidez de localização e de raciocínio que ele tem. Mas isso é só para dizer que, pronto, e agora iria à Maria da Graça, além de expor, sim, depois na GFAR também, mas e na Quadro, onde eu conheci, suponho eu, as tuas coisas, enfim, não quero ser preciso sobre isso, mas houve uma vez, fiz uma visita com outras funções e com outro objetivo, que era um objetivo de adquirir umas obras para uma coleção, ao ateliê dele nos Corucheus, e foi talvez uma vez em que eu pensei que estas obras mereciam estar reservadas noutro sítio, protegidas noutro sítio. Eu ontem acho que deixei isso um bocado no ar. Tinha sido... O Sérgio é quase o que fez desencadeou a ideia de que é preciso salvar as obras e os documentos e os materiais dos artistas que às vezes estão guardados em condições precárias. Mas, quando a Maria da Graça me sugeriu que fizesse
este trabalho, e o Sérgio teve a amabilidade de dizer que o queria fazer comigo, retomámos um convívio que é sempre bom, mas não é muito constante, não tinha sido muito constante, estamos muito afastados todos uns dos outros, e eu mergulhei naquela casa maravilhosa onde ele vive, com a Mila, num palácio à beira-mar, de onde se adivinha o mar, não é? De onde se adivinha o Tejo. Infelizmente já construíram uma data de porcarias à frente, já não se vê, mas e fui abrindo gavetas, fomos abrindo gavetas, o Alexandre fazia o trabalho de sapa todo, não é? E fomos vendo coisas extraordinárias que o Sérgio disse que algumas já não via há imenso tempo, e depois foi apenas uma questão de escolhermos. Foi um trabalho difícil, mas muito interessante. E o que nós escolhemos foi o que vocês podem ver aqui. Haver um núcleo antigo, que é aquele núcleo que é o núcleo que lhe dá a autoria, não é? A partir daqui que ele se torna autor destes anos. Ele tem coisas mais para trás, mas que não assume propriamente ainda com a sua autoria e com o seu universo. E depois perceber como é que isso não acabava de ser glosado, mesmo que numa maneira tão diferente como estes fragmentos todos que estão aqui e aquelas, talvez não claramente fragmentos daquelas 4 mulheres que estão ali, que é de uma série, aliás, de 12, não é? Mas não trouxemos senão estas 4. Ver o que é que liga estas pontas. Aqui, de facto, nesta sala, estão as coisas mais antigas e as coisas mais recentes que estão nesta exposição. Uma coisa que nós não seguimos completamente foi, isso a Maria da Graça não ralhou connosco, foi uma diretiva que ela gosta que se siga aqui, que é dar predominância ao desenho. Há muito desenho, mas também há muita pintura. Mas ela não se zangou connosco quando de repente enchemos a primeira sala só com pinturas e as espalhámos ainda por aí adiante. Porque a mim me parecia que não era fácil separar uma coisa da outra, e se puséssemos só desenho, não se entendia o raciocínio e a ligação entre as duas coisas, porque ele também desenha, quer dizer, o suporte é papel, mas aquilo é pintura, e o suporte é pintura, mas às vezes parece desenho. Portanto, o suporte é tela ou outros materiais, mas às vezes funciona como desenho. O que eu notei, e tentei resumir no meu texto, que é um texto, agora tentando caracterizá-lo, foi muito fácil. Sim, mas foi muito fácil de fazer. Filo com grande entusiasmo. Às vezes nós escrevemos, vamos arrastando a escrita e tal, porque sabemos o que é que temos que escrever, mas não somos levados pelas coisas. E eu aqui estava embarcado numa barca que ia por um rio abaixo aos trambolhões, e bater nas rochas e voltar para trás, e andar para a frente e saltar, e foi uma coisa que eu fiz como se estivesse a fazer uma espécie de uma viagem, uma corrida, uma coisa assim, às vezes contra o tempo, certamente contra o destino, que é o que nos espera a todos, mas tentando juntar os fragmentos que são os fragmentos destas pinturas e destes desenhos todos. E essa fragmentação, que era o que me apaixonava quando eu era muito novo e via estas coisas, e que o Sérgio parece que contradisse na década seguinte, quando na década de 80, porque o contexto era não tanto para narrativo, mas mais narrativo, era de apresentar os corpos mais ou menos inteiros, mas ao mesmo tempo torturados por uma coisa qualquer que está sempre dentro desta pintura. Eu acho que essa unidade dos anos 80, 90 é também uma falsa unidade. Há sempre essa fragmentação do corpo e da paisagem. Uma coisa muito importante, ele diz que não liga nenhuma à paisagem, só lhe interessa o corpo, depois ele há de nos dizer. Mas há quase sempre paisagem ou apontamentos de paisagem. Aqui à roda há variadíssimos, e há coisas que são sinais de paisagem, como aquele céu que está ali em cima, ou a areia, ou a praia que está ali, ou o barranco lá do Algarve que está ali dentro do saquinho de areia.
portanto, a paisagem é muito importante, seja esta paisagem. Os anos 70 são o cotidiano do Sérgio, não é? As amizades, os amores, as férias, as viagens, Lisboa, etc. Nos anos 80, essa ligação ao que era um bocadinho o espírito da década, falo ir fazer umas citações de eruditas, digamos, de coisas que vêm de Ulisses, coisas que vêm de passados míticos, etc., e que ele consegue transformar em qualquer coisa de cotidiano também, não é? Porque, no fundo, eu acho que se estes corpos são os corpos da memória dele, dos seus momentos felizes ou menos felizes dos anos dos 30 anos, digamos, não é? Dos 30 anos, a seguir, nos 40, 50, ele faz... Esses corpos são os corpos dele também, são corpos com que ele lidou, o seu próprio corpo, ou corpos que ele vê em desagregação, digamos assim. Aqui há uma coisa que eu acho que chamei, mas não muito claramente. E depois há a travessia dos anos 2000, onde nós estamos, depois podemos falar mais à frente para não mobilizar isto tudo. Mas havia aqui uma coisa que eu gostava de dizer, que era este momento, esta maneira do Sérgio pintar, é uma maneira que não é muito comum na pintura portuguesa. Eu estou a dizer a característica da pintura, não estou a dizer pintura propriamente dita. Há poucos pintores que desencadeiam este lado de expressão, de expressionismo. Eu não queria dizer expressionismo, mas vou dizer. Bom, digamos que eu acho que é uma linha escondida que não tem sido muito estudada, à qual não tem sido dado muito relevo. Eu próprio assinalo, mas também, enfim, não tenho tempo de me dedicar ao assunto. Precisava mesmo que houvesse alguém que tivesse tempo para fazer história e crítica, que o fizesse, e que é qualquer coisa que atravessa todo o século XX e entra no século XXI, que nos desliga de uma tradição que nós ligamos culturalmente à França e nos liga a uma tradição que nós não temos, que é uma tradição centro-europeia, alemã até, e que nós encontramos do Amadeu, até o Sérgio, para não falar dos que ficam depois e dos que poderiam eventualmente estar antes. Esse pico expressionista, essa exasperação é muito interessante, não é? E eu aqui falei de exasperação. Também há uma outra coisa na pintura dele que é de não concessão com coisas. É uma pintura que é muito pouco correta, não é? Tem uma espécie de energia, de uma virilidade muito pouco correta. E depois tem esta fatalidade, este fado, não é? Esta ligação de um destino que é dos anos 2000, onde ela é mais clara, que é essa desfazer de coisas e de desaparecimento. Estávamos à procura do meio desta mesa, porque ele disse para me sentar ao meio. E percebemos que o meio era um vazio. E eu acho que nas pinturas dele há esse vazio que fica no meio das pinturas, um maelstrom que nos puxa lá para dentro, ou nos expele, e que é a paisagem, talvez. Bom, agora, quem é que vai falar a seguir? Porque me disse, deram-me esta tarefa, não sei bem como é que a prossiga. Se o Sérgio quer contradizer ou reforçar, se o Jorge tem uma interpretação certamente diversa, pois, porque é o homem do palco. O João disse as 3 palavras que já vêm no seu muito bom texto, está aqui no livro, e muito obrigado por haver finalmente um livro com as coisas do Sérgio, e é um bom livro. Não havia uma falha gravíssima, mas ele disse exasperação, e realmente a pintura do Sérgio é exasperada. Ele tenta a rapidez. Há uma frase de Lacroix que eu adoro, que vem nos diários,
o Delacroix um dia disse que gostava de pintar com a velocidade do relâmpago. Coitado, não conseguiu. Mas o Sérgio evoca isso. A velocidade do relâmpago. A outra palavra que ele disse é uma que quase não cabe na pintura, que é fuga, que também vem no texto. As personagens em fuga, nem na fuga para o Egito, que é um tema particularmente pintado, eles estão a fugir, estão lá paradinhos, o burro levanta uma patinha no máximo. O resto não estão em fuga. Mas o Sérgio persegue essa ideia da fuga. Claro que há outros pintores do século XX que lançaram esse tema não pictórico, que é o do desaparecimento, o de ir embora. Vejam as caras daquelas mulheres, como estão, raparigas, como estão em fuga, desfocadas, desaparecendo. No cinema chama-se isso filage, ou seja, a câmara vai mais depressa do que o movimento não fixa, não há foco, e o Sérgio persegue isso, voltando ao mesmo tema, com a velocidade do relâmpago. São os dois temas que ele lança, como o tema do corpo. O que aparece agora, e é muito engraçado, na exposição que nós fizemos com as estátuas dos homens, que era particularmente bonita, está aqui uma. São corpos de homem, atlético, classicíssimo, mas cortados, amputados. Mas eram muitos, eram 12, mais ou menos. Estão aqui. Aqui são as mulheres. Aqui são as mulheres, mas são. Vejam no livro, que é particularmente bom. Estes homens são o ideal clássico. Quem diria que no Sérgio há o homem clássico, o homem desenhado, o homem com os ombros mais largos e a cintura mais estreita. E esta última palavra que o João diz, e também diz aqui, entrevê. É uma pintura que pinta com velocidade, por isso muitas vezes prefere o papel, por isso muitas vezes parece inacabado e não está inacabado, que entrevê o corpo clássico, e muitas vezes aparece o homem esfolado, porque há muitas, estou ali naquela sala, nós vemos o homem esfolado como boi, feroz, porque a pintura deles, e é isso se calhar que vejo sempre, portanto, de estar com ele, é uma pintura feroz, mesmo nesta, eu vejo muito nos anos 70, finais dos anos 70, 80, que é a dos restos. São despojos, são ruínas, são, sim senhor, signos, ele diz, mas são misteriosos signos, talvez de felicidade, relicários. São relíquias, talvez de felicidade, provavelmente de sexo. E o sexo é muito presente neste entrevisão. Nós estamos numa pintura que não é amável. Não estamos em um mundo agradável. Não estamos num mundo que rima. Não estamos num mundo... Estamos num mundo feroz. Este mundo só é possível do romantismo para cá. Não é possível antes do romantismo. Mas sempre com a obsessão, que nele é presente desde a primeira gravura que ele editou na Cooperativa Gravura, e que já muitas vezes foi falada, sempre com a obsessão do corpo perfeito, do corpo vitruviano, como lhe chama o João. Há sempre esse corpo a ser entrevisto. Não é uma pintura exposta, embora muitos dos, sobretudo na última sala, na penúltima sala, pareça muito exposta, parece tudo mesmo desavergonhadamente exposto. Não é. É uma pintura que se entrevê muitíssimo mais delicada do que aquilo que parece. E por isso é tão pintada. Todas estas mulheres, eram 12, são altamente pintadas, trabalhada a sua pintura. Não é a obscenidade do nu, é a delicadeza de uma forma despida. Isso é que é muito interessante no Sérgio, esta mistura permanente de delicadeza, de trabalho pictural, de anseio neoclássico, suspeito, e de relicários permanentes. Eu não sei falar disto, eu não sou deste ramo, faço variedades, sou mais do quarto meia, mas
gosto imenso e tenho seguido o Sérgio desde quase sempre, desde a Ivans, que foi a primeira exposição dele, acho que era muito diferente disto, até agora. E pronto, gosto imenso, não tenho mais nada a dizer. Diz disparate, João? Não, são coisas boas. Eu acho que vamos deixar o Sérgio para o fim, porque se agora estão a falar os teóricos. Sabe? Ele não sabe nada. Ele não sabe nada porque é pintor. O Alexandre... Então, já agora, aproveitando um bocadinho, eu gostava de me debruçar sobre o Sérgio de hoje, porque a exposição é de 1973 a 2017 e quando foi lançado pelo Sérgio o desafio de o acompanhar nesta, quer dizer, um bocadinho na concepção artística e também na montagem, na realização da exposição, o Sérgio é alguém que eu conheço praticamente desde que nasci, porque ele fazia parte do grupo 5+1, entre 76 e 79, que eu acompanhei muito, por razões familiares, e com o João Alden, com o Guilherme Parente, com o Giro Domingos, com a Teresa Magalhães, com o Júlio Pereira, e, portanto, hoje, o que é que ele faz-me este desafio? E eu pensei assim, tudo bem, e foi um trabalho muitíssimo interessante, mas que nunca se pôde esquecer o Sérgio hoje. E, em relação à exposição, o João Pinheiranda disse que não se ia ler. Portanto, eu vou efetivamente lê-lo. Vou efetivamente lê-lo e vou dizer que, a dada altura, ele diz aqui, no seu trabalho ecoam a potência masculina da vida, a vitalidade sujeita à morte e a potência espiritual feminina, transportadora de vida, tal como são definidas por Jean Chevalier e Alain Guerbrand no seu dicionário de símbolos. E depois, um bocadinho mais à frente, ele diz, situando-se para além do bem e do mal, a obra de Pompe será sempre e cada vez mais de exasperação. O seu vigor determina-se no equilíbrio fatal entre a delinquência dos materiais nas superfícies. Portanto, o seu vigor determina-se no equilíbrio fatal entre a deliquescência dos materiais nas superfícies e a pulsão cumulativa de matérias, formas e gestos. Nesse campo complementar e minado, o pintor tenta intervir em certas figuras estruturadas e melancólicas de mulheres, que pendularmente retoma dos anos 70 até hoje o paraíso. Isto leva-nos um bocadinho à matéria da arte, a matéria das artes, a matéria que é na pintura, pois as tintas, as telas, os suportes, na escultura é o gesso, é o barro, na poesia, no teatro são as palavras, essa matéria em que na arte existe a matéria, mas existe na matéria a presença do espírito, e que o Sérgio, de 73, com os seus relicários, que na altura seriam relicários extremamente vivos, hoje já mais atrás a imagem, há uma presença constante do corpo, a centralidade do corpo. Quando por vezes na arte se procurava fugir à figura, ele reclama a figura. E esse reclamar da figura é uma constante. Eu não quero, de forma alguma, porque tanta coisa que se podia dizer, eu acho que há um fator fundamental que tem a ver com o incómodo que estava a falar Jorge Silva Melo, que tem a ver um bocadinho com a forma como se situa o artista perante a sociedade, perante a vida. Eu digo no meu texto uma atitude por vezes quase autofágica, porque existe essa permanente inquietação, porque o resto seria a negação da própria vida. E eu gostava de ler, muito brevemente, um poema de alguém que eu encontro como mulher artista, porque as palavras também têm uma matéria diferente, que é a Anna Atterley, que eu encontro numa posição que poderia dialogar com o Sérgio Pombo e que se chama, de facto, a mão do poeta. A verdadeira mão que o poeta estende não tem dedos. É um gesto que se perde no próprio ato de dar-se. O poeta desaparece, na verdade da sua ausência, dissolve-se no biombo da escrita. O poema é a única, a verdadeira mão que o poeta estende. E quando o poema é bom, não te aperta a mão,
aperta-te a garganta. Agora gostava que tu continuasses. Bem, eu antes de mais nada queria agradecer a Maria da Graça. Querem água? Eu esqueci-me, desculpa, só uma palavra, de uma coisa que eu tenho que dizer, que é este catálogo. Quer dizer, a permanência da obra sobre a matéria. A matéria é a permanência. Nós vivemos, os artistas, com o efêmero. Nós vivemos uma luta contra o efêmero. É uma passagem que tentamos resgatar. Nós temos pessoas fantásticas, o Fernando Pessoa, o Mário Cesarini, tanta gente, podemos Luís de Camões, tantos que tentaram e que trouxeram até hoje um pouco desse tentar lutar incomodamente contra a realidade. E mulheres também, muitas. E eu queria agradecer pessoalmente, de facto, que não é um pleonasmo, é uma coisa muito sentida, a possibilidade de cada uma destas exposições e cada um destes artistas ter preservado, através da Documenta, através de Manuel Rosa, através da Maria da Graça, da Fundação Carmona Costa, um ótimo livro. Porque o livro, apesar da portabilidade, eu agora li o poema da Anatra, li no meu telemóvel. A portabilidade traz-nos, nós podíamos pegar e estar, em vez de ver um jogo, tanta gente que eu vejo agarrado ao telemóvel a jogar, podiam fazer as visitas guiadas no Hermitage, no Louvre, podiam debruçar sobre as coisas mais bonitas que foram escritas até hoje, visitar as bibliotecas virtuais. Infelizmente ainda não estão educadas para o fazer. Mas a portabilidade da palavra é muito interessante. Mas depois, na primeira vez, ter um livro, ter um objeto editado com um papel tão agradável ao toque. Há qualquer coisa muito boa, sim, mas eu queria agradecer este esforço fundamental de editar bem. Muito obrigado. Melhor coisa. Sem um documento, tudo passa. Exatamente. Se não há um livro, seja que exposição se faça, desaparece a caseta aí. Exato. É isso. Sérgio. Pronto, eu queria antes de mais nada agradecer, a começar pela Maria da Graça. Sem ela isto era tudo impossível. E depois logo a seguir aos meus colaboradores. Mas eu tenho dois tipos de colaboradores. Tenho um colaborador que é o Alexandre, que me ajudou sobretudo na parte que diz respeito à minha incapacidade física e até de energia. Não se ouve nada. Não se ouve nada. E até da energia para realizar as coisas, além de ter feito um bom texto, e aos dois meus colaboradores e ex-galeristas e críticos, e tudo isso que se relaciona com esse assunto, fizeram dois textos fabulosos, qualquer deles. Um mais, digamos, que é um livro, que é um texto sobre pintura, em que eu acho que aquilo é mais do que mim. Aquilo é um texto ótimo sobre pintura. Pode-se aplicar a mim e pode-se até aplicar a outro pintor, não é? Em certos conceitos. Não sei. Mas de qualquer maneira, se foi desencadeado por olhar a tua pintura. Fico honradíssimo. E depois um texto com um caráter mais poético, mais literário, de um conhecimento diferente da relação que tive com o formidável, com o Jorge Silva Melo, e que me permitiu fazer algumas exposições, 2 ou 3, quase com caráter experimental, quer dizer, sem as condições que tive agora aqui, com a Maria da Graça, mas também muito interessantes no aspecto experimental e muito bonitas. Pronto, quanto à minha pintura, é mais difícil falar. Ou falaria, era preciso estar inspirado para falar sobre a minha pintura. Virem-me outra vez à boca as coisas que estão digeridas e expostas, ao fim e ao cabo, nos próprios trabalhos. Não, mas, por exemplo, essa relação, posso eu agora tentar fazer umas perguntas? Boa. Essa relação que tu dizes que é permanente, constante e principal com a figura. Pois. Bem, eu sempre tive tendência só para representar o corpo,
Surge isto num tempo, Sou- como disse o Alexandre, em que às Há uma vezes coisa que é havia... uma constante desde miúdo, que é tentar representar uma coisa, e especialmente o retrato, para começar, as pessoas, os corpos. Isso vem desde criança, saber fazer um corpo, saber fazer uma cara, saber fazer uma mão, saber fazer... Isso é uma constante no meu trabalho. E tem percorrido todo o trabalho que tenho feito. É claro que às tantas o corpo, a representação do corpo, quase que pode ser entendida de uma forma muito realista, muito académica, digamos, muito coisa. Ou pode ser entendida como a representação da pele da coisa. Mas também se pode, e eu faço muito isso, mesmo até conscientemente ou inconscientemente, represento o corpo por dentro. Quer dizer, é como se fosse quase anatómico. Quer dizer, há traços que estão certos, porque são o tendão daquilo, porque são o nervo, o músculo da perna, não é? Não, é uma coisa quase um esfolado, há quase como uma espécie de esfolado na minha pintura. Aliás, gostei imenso de estudar anatomia e acho uma coisa interessantíssima. E depois tens outros corpos que não são sequer evocados, são evocados por sinais que esse corpo deixou. Estás-te a referir a quê? Estou-me a referir principalmente a estas coisas mais antigas. É claro que não fiz só corpos. Exato, não, mas Dizer, não deixam de ser E há imediatamente bocado reconhecíveis falaste como tal. na paisagem também. Pois. Mas quer dizer, nunca fiz um quadro que fosse, isto é uma paisagem. Não, tem que ter sempre lá um ser humano no meio daquilo tudo, tem que ter sempre um corpo, não é? Pode haver um bocadinho, a paisagem surge quase como um adereço, uma referência, uma localização onde está o corpo, onde o corpo se integra. E depois houve uma altura que então, bem, a paisagem pode ser entendida aqui também, houve uma altura que eu lançava sobre os quadros uma espécie de aqueles fundos uniformes, como está naquele quadro e neste, são como que um manto que cobre tudo, ou um fundo, pode ser entendido como uma paisagem também, um enquadramento paisagístico onde as coisas se desenvolvem, não é? Mas muito sucinto, muito... Eu não sei se escrevi, se não escrevi, mas suponho que sim, desculpa, que às vezes, como tu dás sempre importância à presença do corpo, é como se essa paisagem funcionava como elementos num cenário, não é? Coisas, objetos de cena, está lá uma árvore às mas como vezes... tu falaste em paisagem, Pois, eu está bem. aproveito já para chamar paisagem a isso também. Pois, exato. Não sei. Quer dizer, se tu reparares, as coisas flutuam no espaço. Olha, esse espaço, o espaço é paisagem. Não é? Há duas componentes na nossa realidade, são os corpos e é o espaço. O espaço, desde o céu e a Mas terra. ainda há um outro elemento que é o tempo. E o tempo. Como é que tu lidas com o tempo? O tempo, olha, aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Verifiquei que o tempo se esborracha. Mas isso não foi aqui, foi comigo. Não é? Quando vamos para velhos, o tempo, quando somos novos, o futuro é uma coisa longínqua, nunca mais acaba, vai ser daqui a 1000 anos. E quando estamos velhos, tudo o que fizemos quando éramos jovens foi anteontem. Quer dizer, foi uma coisa que se fez anteontem. Portanto, eu agora, olhar para um trabalho meu de há 20 anos, um trabalho meu que fiz a semana passada, para mim sou a mesma coisa, quase a mesma coisa. Quer dizer, desculpa interromper, isso também é uma coisa que eu constatei. O tempo dele é um tempo presente. Sim, neste momento eu olho para as minhas coisas Na pintura. sem valorizar no tempo. Pois. E até isso permitiu-me, por outro lado, ser mais autocrítico em relação ao trabalho que fiz. Sobretudo aqueles que já não me lembrava. Não me Mas lembrava deles. isso também se nota aqui. Por um lado, nota-se na pintura, já poderei pensar se é certo isso. Mas nota-se aqui também na montagem. Sim. Na montagem que foi decidido que nesta primeira sala ficava uma obra recente, uma série muito recente e as coisas mais ainda antigas. tinha a habilidade,
depois tentei naqueles retratos de fazer um retrato que não fosse, que fosse o menos anatomicamente possível. Fosse uma série de elementos que dessem a representação da figura sem haver nenhuma lógica objetiva na representação do corpo. Quer dizer, há uma perna aqui, há uma cabeça ali. Mas no fundo é uma espécie de novo romã da pintura. Quer dizer, eu gostava que Porque é o tempo do novo romã. Não, é que aí entra um fator que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a gente, o ser humano tem, até não sou só eu, de uma forma geral, nós temos a necessidade de representar as coisas, de representar o corpo. É através da fotografia, através do vídeo, através de todos os meios de representação. E a pintura tem uma vantagem sobre esses dois outros meios, é que não é mecânica. Passa através do nosso próprio corpo. Portanto, cada elemento representativo, cada traço, é um traço que foi sujeito a uma emoção e que daí resultou tem uma resultante com determinadas características que revelam essa emoção. Portanto, a representação fica com emoção, ao passo que numa fotografia não pode haver emoção. Há, quanto muito, uma conjugação bonita das coisas e uma perfeição da representação, não é? Nos bons fotógrafos os muito bons conseguem dar quase que movimento e vida à fotografia, mas isso é raro, isso são de facto os bons fotógrafos. Escolhem o momento em que se pressente que a pessoa se levantou, se mexeu, se fez não sei o quê. Pronto, mas de uma forma geral, portanto, cada traço passa através do corpo de quem pinta. E com mais ou menos rigor, a pintura é insubstituível do ponto de vista da representação. Não há nenhuma outra técnica que dê a possibilidade de representar como a pintura. Sendo que tu, apesar de tudo, usaste às vezes outras técnicas. Sim, é claro, fiz experiências, depois fotografia. Então, ali algumas Sim. Bem, até apliquei aqui, pois. Eu gosto muito de fotografia, mas a fotografia dá um chapado, dá uma coisa chapada e um instantâneo. Quer dizer, não dá num desenho, uma pintura que se faz do natural ou imaginada, mas de uma determinada situação. Há um percurso, a coisa não é um instantâneo como na fotografia. Mas é por isso, por exemplo, que tu, naquele período que eu disse, foi quando nos conhecemos pessoalmente, e quando eu comecei a olhar para as tuas coisas, a escrever até sobre as tuas coisas, é um período em que tu vais olhar até para a própria história da pintura. Estamos a falar de tempo, sim, não é? Sim. Falaste de espaço e de coisa, mas de tempo. Bem, isso é uma questão, eu gosto muito do Leonardo, da Virgem nas Cavernas. Sim, e a Santa Ana. Portanto, há ali como uma certa homenagem a isso. E eu gosto de fazer experiências. Há uma coisa também que é característica de mim, que não gosto muito de repetir a mesma receita para fazer várias coisas, a não ser que seja um múltiplo. Isso é diferente. Agora, estar 10 anos a fazer sempre o mesmo tipo de coisa, gosto de fazer experiências, gosto de escultura, de fotografia, várias coisas, não é? E, portanto, enquadram-se nisso. Sim. Não é nada que... Mas o corpo está lá também. Claro. Mas não é nada que tu tivesses ido olhar para um lado porque estávamos num tempo de olhar para esse passado histórico, não é? De regresso à pintura Sim, também foi um pouco historicista, e por outro lado, qualquer coisa que tu tivesses achado que te dava mais caminho para perceberes o corpo. Havia um caminho mais poético, Não é? Depois ultimamente uma série dos anjos, não sei porque meteu-se-me na cabeça fazer anjos, Sim. dar um sentido ao corpo
quer dizer, conjugar o corpo com outros fatores, outra ordem de ideias, não é? E fiz uma série sobre os eixos que não está aqui no livro. Por acaso não está, é uma falta. E é pena não estar. Mas, E o falo dos anos. bem, havia isso, ao fim e ao cabo, nós somos sensíveis sempre a qualquer artista, modestamente, já começo a pensar que talvez seja um bocadinho artista, há sempre uma certa cedência à moda. E houve uma altura que estavam na moda, mas curiosamente foi ao mesmo tempo que eu tive a ideia dos anjos, que apareceu os anjos no cinema do Wim Wenders. Foi ao mesmo tempo, eu não fui copiar dele nem ele. Mas houve ali uma conjugação. Quer dizer, a moda anda no ar. E é de quem a apanhar, não é verdade? E há várias pessoas que apanham a coisa e outros não apanham. E, portanto, havia também esse fator do tempo. O Jorge falou de uma coisa muito interessante, que é aquela, não vou dizer que é apolíneo dionisíaco, mas É que tu falaste de um livro que eu adoro, que foi dos poucos livros que li do Nietzsche, que é o Para Além do Bem e do Mal. Não, mas não é, pois, enfim. E uma das coisas que eu adoro é essa dualidade dionísica. Pois, isso foi ele que chamou a atenção. Mas é isso que é curioso também nessa exposição. O apelo do apolíneo, onde se vem do dionisíaco, do culto dionisíaco. Mas há um apelo para o apolíneo, sobretudo na estátua do homem, na escultura do homem. Pois eu acho que, quer dizer, e a contradição, eu gosto da contradição. Mas eu acho que aquelas esculturas são altamente inquietantes. Por não ter rosto. Mesmo a desenhar-se, uma coisa começa a sair demasiado apolínea, demasiado bonitinha, eu quebro imediatamente, corto imediatamente para outro contexto que destrua, de certa maneira, esse sentido ou contraponha outra coisa. Era muito inquietante aquela exposição com os corpos dos homens agrupados, sem se falar, nem sem rosto, só cortados. É porque o corpo parece perfeito e depois falta aquele local do reconhecimento, que é a cara. O rosto. Mas aqui nestas mulheres é idêntico. Dos órgãos, Sim. Mas eu achei muito engraçada essa observação. O órgão que sai, já não se sabe se é o corpo, se são os órgãos do corpo. Pois. Eu não sei se as pessoas que viram a exposição e que a viram com muita atenção, se acham que se nós só estamos a dizer disparados ou se está a dizer coisas certas, ou delírios, mas era bom. Pois. Estão a ver como é inquietante. Estes 3 homens, eram 12 ou 14, sem rosto, sem estar Mas é que eles, se eles se encontrassem, eles encaixam uns nos outros. É isso é que ainda é mais esquisito. Que eles encaixam e ficam ficam. completamente cortado. Pois, ficam. Mas sem vento. É um Apolo onde não há vento. É realmente apolíneo, mas o talho. Mas há também uma representação de paisagem. Essa parte da frente é um plano, Isso é engraçado. um abstrato. É Tudo o que é geométrico e coisa é do espaço. O corpo também tem geometria, mas a geometria pura está nos astros, está no céu. Eu aí peguei no verso do Teixeira de Pascoais e face a essa espécie de prumo, esse prumo que existe com 2 faces, numas costas perfeitas, fui buscar o poema Era o ser de olhar duplo, contemplando o reino a que pertence e o seu etéreo, desdobramento anímico, e por isso olhava as 2 faces do mistério. Porque eu considero que ali existe um homem intemporal, um homem que se projeta, porque há uma vontade de avançar, quer dizer, há uma quilha. Aliás, até tu podes contar que isso surge de facto de uma ideia de quilha, não é? De um avanço. Isso é, posso contar uma história, uma anedota. Uma anedota não é bem uma anedota. Um pormenor tem a ver com a minha relação com o Wogan.
o Hogan. Nessa altura eu conheci o Hogan. E o Hogan bebia uns copos e fazia às vezes umas cenas muito engraçadas, quase surrealistas. Não é? E uma vez fez um gesto que me inspirou. Fora. Com uma quilha a quebrar o espaço. E eu fiz aquele gesto e eu nunca mais me lembrei daquilo. Mas de repente, peraí, estava a precisar fazer um homem que vá para ali fora. Foi uma sugestão daquele gesto que ele fez com os copos. Eu estava aqui a falar com o Jorge, e este homem às vezes, e nessa ideia da quilha, por acaso. Da quilha que é uma constante da nossa vida. Exato, mas é uma espécie de figura de proa de barco. Também. Nós somos um país temos umas costas ibéricas e um Atlântico, umas costas largas, muito fortes, ótimas para espetar a faca. Portanto, Onissoaki Malipense, mas em todo caso que reconhecemos uma coragem enorme. Somos um país de grande coragem. Eu ainda a certa altura desafiei o Sérgio para um projeto que nunca aconteceu, mas que esteve quase para acontecer, que era pôr estes homens numa paisagem. Bem, esses homens funcionam em múltiplo. Pois, não, mas houve a certa altura um projeto de escultura que eu fiz no Alentejo. Nos Artistas Unidos com as figuras, eram 20 e tal. Eram imensas. Formavam quase como um exército de figuras. Mas depois também ficaram muito bem nas ruínas do Carmo. E também ficaram depois a seguir nas ruínas. Aquilo é gente. Também pode ser gente. Portanto, são múltiplos figuras. Nos Artistas Unidos fiz uns alinhamentos, uns batalhões, umas coisas. Parecia um balé. No carro foi muito engraçado. A caminhonete ia descarregando e os homens iam pondo as figuras onde calhava. E eu olhei para aquilo, bem, vou fazer a montagem. De repente olhei para aquilo, mas a montagem já está feita. Acabou-se. Ficou tudo onde estava, onde eles tinham descarregado. E então parecia uma multidão que tinha entrado pelo carro dentro. Foi interessante. Ó Sérgio, eu vendi-te imenso. Pois? E vendi muito papel. Não era óleo, era Pois. papel. Era quase tudo mulheres. Explica-me. Não, é que há Quase duas coisas que eu misteriosas. te vendesse era mulher. Há duas. Às vezes não tinham cabeça. Pois. Muitas. Outras vezes tinha que andar à procura da cabeça. Agora quero saber porquê. Foram anos. Agora há uma contradição entre o sexo e que é condenável. Não se pode, não sei o quê. E há mas o sexo é das coisas mais importantes na vida. E é um mistério, é uma coisa misteriosa. É das coisas mais misteriosas que existe na vida. É quase uma coisa de ordem divina. Agora esta atração sexual entre as pessoas, não é? Pronto, e eu tenho alguma, sentido. Não é? Pronto. E, portanto, Havia clientes isso dá energia. que quando eu mostrava outro tipo, não, as mulheres. Sim. Eu só tenho que lhe pedir que ele agora. Não era preciso pedir muito, não era difícil. Sempre tive uma certa paixão pela representação do corpo feminino. Umas vezes com mais ou menos erotismo, mas é de facto um mistério, a energia que advém do sexo é uma coisa fabulosa. Às vezes é disfarçada e transformada noutras coisas. Não é? Por exemplo, há aqui formas que são de tipo... que eu encontrei as formas através do erotismo. Por exemplo, essa ampulheta, essa espécie de ampulheta preta. Mas a exposição que organizar do Sérgio na Gulbenkian, a primeira foi Ulisses, não é? Foi. Que está ali. Tá. Foi uma mudança aí, eu fiquei surpreendido com Pois. essa exposição. Há outro fator, Foi. quer dizer,
Eu gosto da. Agora perdi-me o que ia dizer. Ulisses. Perdi-me. Estavas a falar dessa exposição da Gulbenkian? Não. A energia. Eu gosto de duas coisas. A doçura. Tudo que é amor, doçura. Mas também gosto da violência, da força. Gosto do Hércules e gosto do Teseu. Quer dizer, são equilíbrios. E, portanto, às vezes fico apaixonado pela figura da força. Que é o caso, por exemplo, sei lá, daquele do Ulisses. E a mitologia grega está muito recheada. Pronto, era isso que eu te estava, por isso é que eu te estava a falar. E aquela tua aproximação não foi só... Também foi por causa disso. Olha, esqueci-me de dizer isso, é fundamental. Porque eu gosto da força e gosto da brandura. Gosto da piedade e gosto da força. Não sou nada... Não gosto de ser demasiado piedoso, nem demasiado forte. Eu gosto de O Ulisses tinha... Admiro os políticos ou os generais que sabem parar a tempo a força ou que também não sabem ser apolíneos e não tanto. O Ulisses tinha essa vantagem como aos pintores, é que sabia fazer as coisas, não é? Sabia fazer os barcos, o seu barco, sabia conduzir o arado, e fez o leito. Também dava cabo de um gajo. Fez o leito nupcial, portanto, fez 3 coisas. Não conseguia nem já jogar para casa, demorou 10 anos. Está bem, mas esses foram... A minha mulher anda a estudar grego e ela sabe agora mais do que eu sobre grego. E eu Adorava, sim. é formidável aquela relação entre a força, por um lado, a brutalidade daquelas guerras, eram coisas de cortar cabeças e torto e direito, e ao mesmo tempo aquela civilização maravilhosa, aquela delicadeza de pensamento, de coisas, não é? E eu adoro isso, sou um bocado ao interior meu clássico, até porque eu tive uma formação na história, com o meu pai, e portanto, na base está o classicismo que eu tento resistir, para não fazer, contrariar, ou dar de outra forma, É um clássico humano, não é um clássico divino, é um clássico humano. Sim, muito sim. próximo do Ulisses que estávamos a falar, que rejeita a imortalidade, querendo preservar a memória. E aí vamos ao encontro dessa vontade de viver, rejeitando a Bom, já... Sim, posso só dizer uma coisa? Óbvio, sim. Não é bem assim, é que o homem clássico quer ser Deus. Não rejeita os deuses, quer ser Deus. Mas o único objetivo é ser imortal e ser Deus, que é o caso do Ulisses. Pois, ele reconhece. Eu acho que se é permitido essa aspiração está presente nas coisas do Sérgio. Claro, sendo uma aspiração humana, porque se considerasse Deus já não iria aspirar. Mas ele depois Deus não aspira a ser ele Deus. usa quando lhe oferece... Às vezes digo uma anedota, quer dizer, eu não sou crente, eu sou crente em Deus mesmo. Mas e se fosse crente seria em mim próprio, eu queria ser Deus também. Agora, é assim como aquela gente que quer ser, que é monárquica. Eu aceitaria ser monarca se fosse um rei. Pois, Agora, se fosse um criado de terceira categoria, para que é que sou monarca? Eu não sei se isto não amarrou a ocasião. Bem, mas isto é uma anedota. Termina. Não quero Obrigado, isso. é rei. Proclamar. São dia 6 de janeiro. Isto Não é uma sei se brincadeira. não há... Se não quereis intervir. Então pronto, tá. Muito obrigado. Muito obrigado.